carregar a minha lenha nessa noite. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Levítico 6, versículo 8 ao versículo 13. Você vai entender porque o pastor está falando isso, né? Nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, um tempo bastante corrido. E por muitas vezes esse tempo corrido nos traz um desgaste físico, emocional, psicológico e também espiritual. E diante desse tempo corrido, dessa correria da vida, nós precisamos estar atentos a algumas coisas que tentam nos tirar, tentam nos roubar de algo que é mais precioso na nossa vida cristã. Qual, pastor? O nosso tempo com Deus, o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo de buscar a sua face. E por isso já há algum tempo essa palavra já estava no meu coração, mas eu acredito que hoje é a oportunidade de nós falarmos sobre isso. É um texto que talvez você já deve ter falado, talvez você já ouviu, a gente constantemente repete, mas existem alguns princípios que nós precisamos estar atentos a esse aqui, porque é necessário nesses últimos dias, irmãos, e eu creio que nós somos a geração que vai ser arrebatada, a geração que está sendo preparada para a volta de Jesus. Eu posso ouvir um amém? O Senhor está voltando, né? Tem algumas coisas sendo movidas por aí, países sendo movidos em guerra. Agora mesmo, me esqueci agora o país na África, mas está tendo um atentado, né? Um golpe militar nesse país africano. Já está tendo uma mobilização na África sobre isso. Nós estamos vendo aí o movimento da Rússia e a Ucrânia, agora, né, com o atual presidente do Brasil, a aproximação do Brasil com a China, fazendo alguns acordos que não deveriam, né, ao nosso pensar, muitas vezes fazer. Então, o mapa geopolítico do mundo está sendo preparado, e a igreja precisa estar sendo também preparada para o arrebatamento. A nossa esperança, irmãos, é que um dia o Senhor vai voltar, amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa teologia. E para a volta de Jesus, o que eu preciso? Estar preparado. Eu preciso estar preparado para a volta do Senhor. Eu preciso estar condicionado. Existem condições. A vida cristã, ela é feita de condições. Eu preciso estar condicionado para a volta do Senhor. Então não é só estar preparado para ir no culto, não é só estar indo preparado para participar de alguma atividade da igreja. Eu preciso estar com a minha vida preparada, porque num piscar de olhos, como o ladrão que vem à noite sem avisar ninguém, ele vai vir entre as nuvens e vai buscar a sua igreja. Aleluia! E eu preciso estar preparado, porque aqui eu não quero ficar, e eu espero que você também não. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer ficar aqui? Eu não quero ficar aqui, porque não tem nada para mim de interessante aqui, irmãos. O meu coração clama pelo Cordeiro, o meu coração clama pelo Deus vivo, irmãos. E nós precisamos carregar a nossa lenha. Nós precisamos alimentar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, alimentar o fogo do altar, porque para todo altar é necessário lenha, irmãos. Para todo altar necessita lenha. Então esse tempo cansativo que nós estamos vivendo, esse tempo corrido que nós estamos vivendo, eu e a Joyce, por exemplo, nós temos 3 filhos. Gabriel estuda de manhã, Judá e a Maria Clara estuda de tarde. Segunda, terça, quarta-feira, eu estava conversando com a irmã Noemi aqui. Segunda, terça, quarta-feira, já estou com o dia já totalmente ocupado. Quinta-feira é um dia que está mais ou menos livre para mim. Sexta-feira, que deveria ser a folga pastoral, não é folga pastoral, porque às vezes sempre estoura alguma coisa para resolver. Sábado, ontem, por exemplo, irmãos, eu me dividi em 1, 2, 3, em 3 pastores. De manhã eu estava com os adolescentes, à noite eu estava aqui com as mulheres um pouquinho, à noite um pouco eu estava no sacrifício lá em casa, irmãos. Estava tendo um churrasco lá em casa com alguns homens. Até hoje pela manhã eu estava falando que o único momento que o crente entra na carne é quando tem um churrasco. Amém? É o único momento que você está liberado para entrar na carne, é quando tem um churrasco. Você só peca se não convidar o seu pastor, aí você já está pecando, né? Então ontem eu estava nessa correria, e hoje à tarde,
meditando nessa palavra. O Senhor quer trazer essa mensagem para nós. Nesses últimos tempos, irmãos e irmãs, é necessário a responsabilidade de buscar a lenha para alimentar o fogo no altar. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui com essa consciência de que Jesus vai voltar, e eu preciso manter o meu fogo aceso. Amém, queridos? Mais uma vez, Levítico capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13, abra sua Bíblia aí. Levítico capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13. Levítico capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13. Diz assim, Levítico 6, do 8 ao 13. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, como eu orei nessa tarde, debaixo da tua misericórdia, Senhor. Nós queremos viver na tua graça, mas dependemos cotidianamente que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, mais uma vez nós confessamos os nossos pecados, Senhor, confessamos as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e te pedimos, Pai, que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor venha destampar os nossos ouvidos espirituais, o Senhor venha abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos sair daqui edificados, não é porque eu estou pregando, mas é porque a tua palavra será ministrada. Nós queremos sair daqui edificados, transformados, não da mesma forma que entramos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando nós olhamos as Escrituras, quando nós olhamos a palavra, nós vamos descobrir inúmeras coisas, né? Eu particularmente sempre gosto de defender a tese de que a Bíblia, o centro da Bíblia é o reino dos céus. Desde Gênesis a Apocalipse, o tema central é o reino dos céus. Aí você pode pensar assim: pastor, mas onde Jesus fica? Jesus fica no centro do reino, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei desse reino. Só que a Bíblia, ao meu olhar pastoral, ao meu olhar, vamos dizer assim, teológico, o tema central da Bíblia é o estabelecimento do reino. Se você for, por exemplo, lá em Gênesis, Deus estabelece o seu reino. O homem negocia isso por conta do pecado, come o fruto que para ele havia sido orientado para não comer, e ele come, e ele negligencia, ou melhor dizendo, ele abre mão, né? Ele é imprudente mediante a orientação de Deus. E em Apocalipse, que é o final da Bíblia, final das Escrituras, nós vamos ver mais uma vez Deus estabelecendo o seu reino, só que agora com um grande diferencial. O texto bíblico vai dizer que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, nem doença, porque essas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para mim, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala do reino, ela trata do reino. O tema central é o reino. É Deus desejoso de estar com a sua criação, é Deus desejoso de estar com o ser humano, de conviver com o ser humano, porque o projeto inicial de Deus, irmãos, não era estar separado de nós por causa do pecado. O projeto original de Deus era de estar todos os dias, continuamente conosco.
Por isso que a Bíblia, além de falar de reino, ela fala também de altares. E todo altar necessita de duas coisas: de um sacrifício e de fogo. Todo altar ele necessita de um sacrifício e de um fogo. Sem o fogo não há sacrifício, e sem sacrifício não existe o fogo. O texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, constantemente nós lemos, ou melhor dizendo, nós lembramos, quando principalmente estamos em ambiente como vigília, né, ou quando de repente o fogo está pegando no meio do louvor, da adoração, ou até mesmo na palavra, e a gente lança esse versículo bíblico, mas esquecemos que antes mesmo desse desejo de termos um fogo, eu até escrevi aqui, um fogo congregacional, um fogo comunitário, um fogo numa reunião de igreja, numa reunião de culto, nós precisamos compreender que existe um fogo chamado fogo secreto, e esse fogo não é alimentado no domingo à noite quando eu venho no templo. Esse fogo não é alimentado, por exemplo, em uma reunião de vigília, ou no culto de homens, ou no culto de mulheres. Não, aonde que esse fogo é alimentado? No meu lugar secreto. Então, antes mesmo de um fogo congregacional, de um fogo no meio do culto, de a gente até colocar a expectativa sobre a nossa equipe de louvor, ou até mesmo sobre a ministração da palavra do pastor ou da pastora, nós precisamos entender que existe um fogo no secreto, que quem alimenta ele sou eu e você. Então, antes mesmo de vir com uma expectativa sobre o culto, eu preciso gerar esse fogo no secreto. E a minha pergunta para nós nessa noite é: como está o seu fogo no teu secreto? Hoje eu estava conversando um pouco com a minha esposa, e a gente estava conversando algumas coisas sobre a vida cristã, sobre a igreja, e a gente estava lembrando de uma pregação de um pastor que a gente gosta muito, que a gente segue na internet, e ele dizendo que o Brasil, por exemplo, ele não precisa de pregadores, e já tem muitos pregadores por aí. O Brasil não precisa de pregadores. O Brasil precisa de pessoas que de fato e verdade vivem as Escrituras. Porque pregador existe muito, irmãos. Existe muitos de variados gostos. Você pode escolher um pregador pentecostal, você pode escolher um pregador conservador, você pode escolher um pregador jovem. Existe aí um menu, se a gente poderia dizer assim, espiritual. Só que o que a gente precisa, irmãos, não é só de pregadores. Nós precisamos de homens e mulheres de posicionamento. Homens e mulheres que paguem o preço de se posicionarem nessa sociedade deturpada que nós estamos vivendo por aí. Não sei quantos de vocês viram um líder religioso aí de uma determinada religião, acho que, se não estou enganado, foi na semana passada, pedindo um beijo na boca de uma criança, de um menor de idade. Você viu isso? Um líder que bastante conhecido, reverenciado, pedindo que uma criança chupasse a própria língua dele. Não sei se você viu isso. Depois eu creio que você vai estar curioso. Se você não viu, você vai procurar. Então hoje nós vivemos nessa sociedade totalmente deturpada. E o que esse mundo precisa, irmãos? Esse mundo precisa de homens e mulheres posicionados, de homens e mulheres que entendem que a vida cristã não se resume em só vir na igreja no domingo. Eu preciso alimentar com lenha o meu fogo no secreto. Então nessa noite eu quero falar sobre isso, que antes de sermos incendiados no templo, eu preciso ser incendiado no meu lugar secreto, irmãos. E eu falo isso com propriedade, porque essa tem sido, por exemplo, a minha busca, irmãos. Eu tenho orado, e confesso para vocês isso, eu tenho orado. Se tem alguém que tem que orar mais aqui, esse alguém sou eu. Se tem alguém que tem que jejuar mais aqui, esse alguém sou eu. Não é porque você também não possa, porque essa luta eu não vou vencer sozinho. Nós vamos ter que jejuar juntos e orar juntos, amém, queridos? Mas eu estou orando ao Senhor falando isso: Senhor, se tem alguém na igreja que tem que orar, esse alguém sou eu, irmãos. Se tem alguém que tem que jejuar, esse alguém sou eu. Então nessa noite eu quero falar sobre esse fogo, um fogo que, conforme o texto que nós lemos aqui, ele precisa estar ardendo todos os dias no altar.
Existe um fogo, queridos, que existe um altar que necessita de uma lenha que alimenta esse fogo. Antes de tudo, uma coisa que a gente precisa compreender nas Escrituras, dentro desse contexto de Levítico, esse fogo que Moisés recebe a ordem de Deus para manter ele aceso, quem acende esse fogo é Deus. Então a primícia aqui que nós encontramos, nesse fogo que eu preciso manter ele aceso, eu preciso compreender que esse fogo ele foi aceso por Deus. Então é Deus que acende esse fogo em nós, amém, igreja? É Deus que acende esse fogo em nós. Ele começa, mas quem tem que manter sou eu. Ele começa a obra, mas quem tem que correr atrás sou eu. Moisés ele estava orientando os sacerdotes e os levitas sobre todo o processo de funcionamento no tabernáculo. Quando o povo de Israel sai ali do Egito, vai caminhando para a terra prometida, Moisés começa a orientar o povo sobre o procedimento do tabernáculo, como eles deveriam servir ao Senhor, e ele deixa muito claro que uma das ordenanças era manter o fogo que o próprio Deus havia acendido, despertado naquele altar. Então o primeiro desafio nosso, irmãos, como carregadores de lenha, e eu vou explicar melhor daqui a pouco sobre isso, é que eu preciso compreender que eu carrego um fogo que não fui eu que acendi, foi Deus. Deus acendeu esse fogo, Deus acendeu essa sede, essa fome por ele. Agora, se essa fome e essa sede não está acesa, está na hora de acender, irmãos. Está na hora de acender. Carregadores de lenha entendem que, antes de tudo, a lenha que nós carregamos para alimentar o fogo, esse fogo foi o próprio Deus que acendeu. Em Levítico capítulo 9, depois você pode ler lá, que Deus é o que desperta o fogo desse altar. Então a ordem de manter o fogo que Moisés dá ao povo, é manter um fogo que o próprio Deus acendeu. Deus acendeu, mas quem mantém sou eu, irmãos. Eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso cuidar da sua vida, mas o responsável de manter esse fogo aceso dentro de você, é você mesmo. Deus acende o fogo, mas o responsável de manter ele, sou eu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: Deus acendeu um fogo em você, mas você é responsável por mantê-lo. Nós esquecemos isso, irmãos, e achamos que para manter o fogo eu preciso frequentar um templo, e chegar aqui só para ter uma centelha e voltar para casa. Isso não vai ajudar você a suportar esses últimos dias. Eu estou sendo bem sincero com você. Só frequentar o culto não vai ajudar você a suportar esses últimos dias. Você precisa compreender que Deus começou uma grande obra em você, e Ele vai terminar em nome de Jesus essa grande obra. Só que você precisa compreender que essa grande obra que começou, quem tem que manter essa grande obra é você. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso vir no templo? Claro que você precisa vir no templo. Claro que você precisa participar da vida da igreja. Claro que você precisa saber o que é a vida comunitária da igreja, o que é a vida da caminhada cristã. E uma das coisas é estar no templo também. Agora, isso aqui não resume o fogo que Deus acendeu em você e que você precisa mantê-lo. Então Deus acendeu esse fogo no altar, mas quem é o responsável por manter esse fogo sou eu. Esse fogo não é um fogo que eu recebo no culto, no momento de um encontro com Deus, no momento de repente de uma experiência profética com o Senhor. Esse culto, esse fogo, eu preciso mantê-lo, irmãos. Então, um dos primeiros princípios, se a gente pode dizer assim, da questão de ser um carregador de lenha. E aqui eu quero explicar, pastor, o que é esse ser carregador de lenha? Você lendo o texto aí que nós acabamos de ler, depois com calma em casa, eu quero que você reflita, você vai ver que Deus vai acender esse fogo. Mas toda manhã, o texto vai dizer assim, toda manhã o sacerdote tinha que trazer a lenha para manter o fogo aceso. Então Deus começou, mas quem tinha que manter
a permanência do fogo era o sacerdote. Então ele tinha que carregar a lenha aonde estava guardada, ou de repente ir num bosque mais perto e cortar a lenha, trabalhar para trazer essa lenha para manter o altar, o fogo no altar queimando. Então o que a gente aprende aqui, pastor? Por que eu tenho que ser um carregador de lenha? Porque a responsabilidade é tua de queimar, irmãos. A responsabilidade é tua de ser avivado. A responsabilidade é tua de manter esse fogo aceso dentro de você. Eu posso te ajudar, o irmão que está ao seu lado pode cooperar com você, mas quem tem que ir toda manhã cedo buscar a lenha é você e não eu. É você e não a tua esposa, é você e não teu esposo, é você e não teu filho, é você que tem que buscar essa lenha. O problema é que a gente quer jogar a responsabilidade da nossa vida devocional sobre os outros e não sobre mim, não sobre eu mesmo. E aí por isso, irmãos, que a gente fica aí pulando de lugares e lugares, indo de um canto para lá, de um canto para cá, de vigília após vigília, de culto profético a culto profético, porque a gente quer manter um fogo com uma lenha que eu não quero me responsabilizar de buscar. Então, primeira coisa que eu preciso compreender aqui, para eu ser de fato um carregador de lenha, eu preciso me responsabilizar por essa lenha. Eu preciso me responsabilizar de buscar toda manhã. A responsabilidade é tua, meu irmão. Coloca a mão no teu coração e fala assim: a responsabilidade é minha. Eu quero que essa igreja pegue fogo, amém? Mas a responsabilidade é de quem? Minha. É minha, irmãos. Eu quero culto avivado, eu quero culto no poder, eu quero cair aqui no chão, eu quero ficar babando aqui. Não precisa disso tudo daí, né? Mas eu quero fogaréu, claro que eu quero, eu sei que você também quer. Agora a responsabilidade do coletivo começa no individual. Começa no individual, irmãos. Então nessa noite eu quero que você entenda que Deus está te chamando a voltar a carregar a lenha que você esqueceu de carregar, a buscar a lenha que você esqueceu de ser responsável por ela. A ordem dada a Arão e aos seus filhos era que o fogo deveria ser mantido de manhã até a noite, ou seja, não era por um momento, não era por um culto, não era para uma reunião, não era para um evento. O sacrifício e o fogo no altar deveria ser mantido, e manter, irmão, significa proteger e conservar. E aqui vem outro princípio, irmãos, porque Deus está me chamando para ser um carregador de lenha, porque quem tem que preservar esse fogo sou eu. Eu tenho que preservar esse fogo, eu tenho que conservar ele vivo. Não estou dizendo que eu, como seu pastor, não posso cooperar, a tua igreja, como o corpo de Cristo que você faz parte, também não possa cooperar, mas existe uma responsabilidade individual de conservação do fogo que Deus começou em você. Então existe essa responsabilidade de manter o fogo que Deus acendeu em nós. Agora, pensando nessa palavra, existem alguns inimigos, irmãos e irmãs, que se levantam contra o manter e o conservar no fogo do altar. E um deles, que eu quero nessa noite te alertar, é o inimigo chamado distração. A distração é uma das coisas que mais apaga o fogo do altar. Por isso que o texto bíblico vai dizer que o sacerdote toda manhã ele tinha que levar a lenha. Se eles descuidassem, se eles se distraíssem, o que ia acontecer com o fogo, irmãos? Iria apagar. Essa é a mesma coisa que acontece conosco. Um exemplo, não sei se isso já passou por você. Eu sei que hoje em dia as coisas estão modernas, né? Mas eu sou de uma geração que a gente esquentava o leite que a gente comprava na padaria no fogo, não é verdade? Quando a gente ficava ali, ficava olhando para a panela ali, e o leite estava ali, não se mexia. Se acontecesse algum barulho, a gente virasse para cá, quando voltava aqui, o que acontecia com o leite? Entornava, né? Aí vem aquele ditado: não tem como você chorar pelo leite. Aí geralmente o que acontece com o leite quando derrama? Apaga a chama. Ele está ali parado, parece que não está acontecendo nada, está calminho. Dá algum barulho, você olha para trás, quando você volta, derramou o leite.
que isso se chama, pastor? Distração. E a distração, irmãos, tem roubado a nossa vida devocional com Deus. A distração tem roubado a nossa responsabilidade com o corpo de Cristo. A distração tem roubado a nossa vida de oração com Deus, a nossa vida de consagração com Deus, a nossa vida de separação, de santidade. A distração, irmãos. Se o sacerdote se distraísse, o fogo iria apagar. Porque muitos de nós estamos, irmãos e irmãs, com o nosso fogo apagado no altar, porque fomos vencidos pela distração da vida. É tanta coisa que a gente tem que resolver, não é verdade? É tanto boleto que a gente tem que pagar. É tanto conflito que a gente tem que resolver. Conflito que às vezes nem a gente, Cleito, que começou, foi alguém que começou e a gente tem que ir lá resolver. Não é verdade, irmãos? É tanta distração e a gente começa a se afastar daquilo que é prioritário, a nossa vida com Deus. Começamos a nos afastar daquilo que Deus já deixou claro para nós, que Jesus já deixou claro para nós, que deveria ser a nossa prioridade, como aquele que já teve um encontro com Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33, é bem claro, irmãos, qual é a nossa prioridade? Buscar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão. Na verdade, o texto bíblico vai dizer assim: e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque antes, Jesus está falando de comer, beber e vestir, que são as três coisas básicas para a sobrevivência do ser humano. Você precisa comer, você precisa beber e você precisa vestir. Aí Jesus diz: olha, não andeis ansiosos por uma vez de comer, beber ou vestir, nem as aves dos céus não semeiam nem colhem, os lírios do campo não tecem nem costuram. Aí Jesus chega no versículo 33 de Mateus 6 e diz assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou seja, essas coisas básicas que você e eu nos preocupamos, Deus já prometeu que não vai faltar. Não vai faltar, irmãos. Só que a gente insiste em abrir mão da prioridade, daquilo que é prioritário, por aquilo que é urgente. E o inimigo da prioridade, além de ser a distração, é a urgência, irmãos. É a urgência é outra inimiga do fogo do altar. Você está ali dedicado a ler a Bíblia, você está dedicado a ter uma vida de oração, você está dedicado a ter uma vida mais de consagração, de compromisso com o ministério, porque ministério, irmãos, e aqui eu quero dar uma palavra para a igreja, abrindo parênteses. Se você deu o seu nome para o ministério da igreja, saiba que você tem que servir todos os dias, não é só culto de domingo à noite. Você tem que vir na igreja não é só porque você está na escala, você tem que vir na igreja porque você sabe que é importante você estar no templo com os irmãos. A gente tem que amadurecer. Você lembra que eu já falei um pouquinho atrás sobre isso, irmãos? Nós temos que amadurecer sobre alguns temas. A vida cristã, ela não é uma vida de escala ministerial. A vida cristã é uma vida de comprometimento com o reino. Se eu dei o meu nome, eu tenho que me comprometer com tudo, irmãos. A gente tem que parar de dar as nossas justificativas. Eu tenho família, eu também tenho. Eu tenho filho, eu também tenho. Agora vindo para cá, o Diego e o Rafael estavam ali embaixo, o Judá estava comigo. Aí o Judá estava na calçada, pulou da calçada, tinha uma poça d'água. Aquele milésimo de segundo, quando ele pulou da calçada, eu pensei assim: ele vai pisar na poça d'água. Ele pulou por cima da poça d'água e deu a volta. Aí eu olhei para o Diego. O Diego falou assim: pastor, dá graças a Deus que ele não pulou na poça. Aí eu falei assim: mas eu já estava preparando a minha alma para isso. A minha alma e o cinto, já estava preparando para isso. Então, irmãos, todos nós temos compromisso, todos nós temos tarefa, todos nós colocamos feijão para cozinhar, todos nós temos alguma coisa para fazer. Agora, nem todos entendem o que é prioridade na sua vida, e a gente precisa ter maturidade para isso, irmãos. A gente precisa ter maturidade para isso. Um dos ladrões do fogo do altar se chama urgência e distração. E tem muito crente debilitado na sua vida com Deus, porque se distraiu
na caminhada. Tem muito crente debilitado, fraco na sua vida espiritual, porque abriu mão daquilo que é prioritário por aquilo que é urgente. Eu não estou dizendo que você tem que ser negligente com a sua casa, negligente com o seu casamento. Eu espero muito que você esteja entendendo, amém, queridos? Eu espero muito que você esteja entendendo. Mas a minha preocupação com você nessa noite é: eu preciso que o fogo que Deus começou a acender no teu altar permaneça. Permaneça. Existem muitos altares que não ardem mais, porque negligenciaram a proteção e negociaram a conservação do fogo. Porque todo fogo ele precisa de proteção e de conservação, irmãos. E muitos de nós não estamos mais queimando como queimávamos antes, porque negligenciamos a proteção e negociamos a conservação do fogo. O sacerdote ele tinha que ir toda manhã carregar a lenha. Nós não sabemos de onde que ele buscava essa lenha, mas toda manhã ele tinha que ter responsabilidade de manter aquele fogo no altar. Nós precisamos de permanência, mas nós também precisamos de intensidade, irmãos. Sermos intensos naquilo que fazemos para Deus, sermos intensos na nossa vida de oração, sermos intensos na nossa vida de comprometimento, irmãos. Eu não posso, como pastor, por exemplo, aceitar essa velha história de que enquanto 20% da igreja trabalha, 80% está sentado no templo. Eu não posso aceitar isso, irmãos, porque todos nós fomos chamados para queimar e trabalhar, irmãos. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus tem uma enxada para você. Eu sou menino criado na enxada, irmãos. Tem gente que não sabe nem pegar o cabo da enxada. Não sabe nem se é o lado da lâmina ou o lado do cabo. Isso. Irmã Noemi está falando que a enxada boa é sem cabo. Também concordo. Mas a gente precisa, irmãos, compreender isso. Você sabe, você já deve ter ouvido. Essa palavra nessa noite é um pouco mais pastoral, é um pouco mais para a igreja. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falar assim: poxa, a igreja está precisando fazer isso, a igreja está precisando ter isso, a igreja está precisando fazer aquilo. Irmãos, a gente não está precisando fazer nada, a gente está precisando ser. A gente está precisando ser igreja. Antes de fazer alguma coisa, a gente precisa ser. A gente quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. É igual criança que fica rodando e não sai nada. Não estou falando especificamente de nós como igreja, mas é um alerta, irmãos. Antes da gente querer fazer alguma coisa, a gente precisa ser. E esse ser aonde que é alimentado? No teu lugar secreto, irmãos. Vou repetir: eu preciso que você queime. Eu preciso que você se responsabilize em buscar toda manhã a tua lenha. Eu preciso disso. Existem muitos altares, eu vou repetir isso aqui. Existem muitos altares que não ardem mais porque negligenciaram a proteção e negociaram a conservação. E a arma para vencer a distração se chama intensidade, irmãos. Eu preciso ser intenso naquilo que eu faço para Deus. Eu preciso ser intenso naquilo que eu sou para Ele. Romanos capítulo 5, me falha agora a memória o versículo exatamente, mas Romanos capítulo 5, Paulo mais ou menos ele fala assim, que da mesma medida, que da mesma intensidade, que vocês pecavam, que vocês estavam afastados de Deus, pegue essa intensidade e sirva a Jesus. Não sei o que acontece conosco, irmãos. Hoje pela manhã eu estava pensando sobre isso, aqui na igreja, no templo. Quando a gente era do mundão, a gente virava a noitada, sim ou não, igreja? Quem aqui foi da noitada? Virava a noitada, de sexta para sábado. Se tivesse de sábado para domingo, o que acontecia? A gente ia também. Antigamente não tinha o tal do Red Bull que a gente tem hoje. Tomava lá uma batida com ovo lá de galinha da roça, e levantava e ia de novo, ia com intensidade. E se fosse feriado na segunda, a gente ia na segunda também. Aí a gente se converte, irmãos.
bota uma Bíblia debaixo de braço, uma roupinha social melhorada, vamos para a igreja, e não servimos a Deus com a mesma intensidade que a gente servia a Satanás. Eu já contei aqui para a igreja, não vou contar de novo, só um detalhe, irmãos, quantas madrugadas eu passava no terreiro, irmão, quantas madrugadas eu ia com minha mãe e o meu padrasto para a encruzilhada, para Ria Despacho, ia feliz, irmãos. Que isso, pastor? Ia feliz, gostava, ia feliz, se precisasse no outro dia, ia de novo. Aí a gente serve a Deus, agora a gente serve ao Senhor, mas não servimos com a mesma intensidade. Então você quer um segredo para você acender o fogo que Deus colocou na sua vida? Seja intenso. Seja intenso na sua vida de oração, seja intenso na sua vida de compromisso com o Senhor. Mas pastor, vão falar sobre mim? Irmãos, é melhor falar que você está sendo intenso na sua vida com Deus, do que você está sendo intenso com a sua vida mundana. É melhor ou não é, irmãos? Claro que é. Então o segredo para vencer a distração e a urgência é ser intenso, irmãos. E a nossa igreja vai ser intensa em servir a Deus, em nome de Jesus. A nossa maior característica dessa igreja aqui vai ser, essa igreja é intensa em tudo que faz. Nós vamos ser intensos, irmãos, porque a gente está entendendo que o individual reflete o coletivo, irmãos. Se cada um aqui começar a queimar, o negócio vai ficar estreito, irmãos, e toda a igreja vai ser queimada, toda Itaipava vai ser impactada pela glória do Senhor, que vai sair deste lugar. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser segundo, primeiro eu tenho que manter o fogo, segundo, eu tenho que ser permanente nele. Agora, como eu vou ser permanente? Sendo intenso, irmãos, sendo intenso, intensificar a minha vida com Deus, intensificar a minha busca. Eu preciso de permanência, mas eu preciso também de intensidade naquilo que eu faço. E é por isso, irmãos, que a cada manhã o sacerdote ele tinha que trazer a lenha. A intensidade da nossa entrega é a chave do fogo permanente, irmãos. Vou repetir. A intensidade da nossa entrega é a chave do fogo permanente. Se nós queremos que o fogo que o próprio Deus acendeu em nós, através do Espírito Santo, permaneça, a chave da nossa intensidade é a entrega. Eu preciso me entregar com intensidade. Agora, irmãos, nós precisamos estar atentos, que assim como a distração é uma inimiga daqueles que desejam carregar a lenha para alimentar o altar, a nossa intensidade, ela também vai ser questionada, irmãos. A nossa dedicação a Deus também vai ser questionada, a nossa entrega ao Senhor também vai ser questionada. Agora, queridos, só questiona a intensidade quem nunca foi intenso. Guarda isso aqui. Só vão questionar a tua intensidade com Deus quem nunca foi intenso com Deus. Só questiona uma vida sacrificial quem nunca sacrificou a sua própria vida pelo reino. Só questiona a intensidade quem nunca foi intenso, irmãos. Então eu não tenho que me preocupar com os questionamentos que virão. Eu tenho que me preocupar se toda manhã eu estou carregando a lenha para alimentar o fogo no altar. Essa é a minha preocupação, irmãos. Os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de prover a continuidade das chamas acesas sobre o altar. A cada manhã era necessário a continuidade, o cuidado com as chamas, a intensidade da busca. Mas o texto, irmãos, ele nos alerta também outra coisa. O texto nos alerta que é necessário trocar as vestes e remover as cinzas. Acompanhe aí comigo, capítulo 6 de Levítico, versículo 10, diz assim: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza
quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto deste. Depois despirá suas vestes e porás outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Então, o sacerdote, ele tinha responsabilidade, ele tinha que manter o fogo, ele tinha que ter intensidade para manter aquele fogo, mas ele também precisava fazer duas coisas: de trocar as vestes e retirar as cinzas. Agora, pastor, o que isso significa para nós hoje, trocar as vestes e remover as cinzas? Trocar as vestes significa o procedimento da minha antiga vida, que eu preciso tirar todos os dias. Todos os dias eu preciso me despir do velho homem. Todos os dias eu tenho que abrir mão da velha roupa. Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 21 e versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios 4, perdão. Versículo 21. Efésios 4, versículo 22. Vamos ler do 22 até o 24. O que está escrito aí? Diz assim, Paulo dizendo à igreja de Éfeso: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis de que, igreja? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o que o sacerdote tinha que fazer, pastor? Além de manter, além de ser intenso, ele precisava, na hora de estar no altar, retirar as cinzas e trocar de roupa. E o trocar de roupa significa isso, irmãos: abrir mão da vida passada, do velho homem. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso. Eu moro ali, nós moramos ali em Bom Sucesso, e para entrar, tem duas entradas ali, na verdade 3 entradas, né, onde nós moramos. Tem a pontezinha branca ali de Bom Sucesso, e aquela ponte ali, irmãos, a gente tem que ter educação naquela ponte, não é verdade? A gente tem que ter educação naquela ponte. Aí eu fui buscar o Gabriel na escola, fui levar o Judá e a Maria Clara, e na volta, irmãos, eu entrei na ponte. Quando eu entrei na ponte, veio um senhor. Eu já estava na metade da ponte, irmãos. Veio o Senhor e entrou junto comigo. E o Senhor veio, irmãos. Veio que veio. Eu parei, o Gabriel está comigo aqui, ele pode falar a verdade. O velho homem subiu, irmãos. Eu pensei assim, eu vou parar aqui. Ou ele vai para trás, ou ele bate em mim, e a gente vai ter que fazer um rebuliço com isso aqui. Sério, irmãos, eu pensei nisso. O velho homem veio, irmão, lá do meu útero, assim, veio. Aí o Gabriel, calma pai, calma, calma pai. O velho homem veio, irmãos. Só que aí eu consegui dominar um pouco o velho homem. E dei ré, irmão. Mas dei ré, falando dentro de mim, raça de víbora, filho de Belial, tudo assim biblicamente falando dentro de mim. Tentei segurar um pouquinho, não segurei muito o velho homem, porque eu acabei depois, o Senhor, o que mais me matou, é que depois em Manoimi, que ele passou, que eu dei ré, que ele passou, ele agradeceu. Aquilo ali me matou, irmão. Aí você, seu Judas Iscariotes, você me agradeceu. Aí eu abaixei o vidro, tinha um rapaz colocando um macacão para andar de moto. Aí eu falei assim, rapaz, o pessoal não tem educação, né? Aí o outro rapaz disse, é verdade, está todo mundo maluco hoje em dia. Aí eu pensando assim, eu também sou outro maluco também. O velho homem vem, irmãos. Pastor, o senhor luta contra ele? Eu luto contra ele. Todos os dias. Pergunta para minha esposa. Eu luto todos os dias com o velho homem, irmãos.
Eu sou, por si só, um temperamento colérico. A minha esposa é o temperamento melancólico. Lá em casa, o Gabriel é parecido com a Joyce. O Gabriel só tem a minha carcaça, mas ele é parecido com a Joyce. O Judá, a gente ainda está descobrindo, mas possivelmente ele é igual a mim também. A Maria Clara, a gente não precisa desmentir, que só olhar para o jeito dela já sabe que ela é igual a mim também, igual ao pai, né? Existe um velho homem que a gente luta todos os dias, irmãos, para ele continuar morto, mas ele tenta ressuscitar todos os dias. Sim ou não, igreja? Ele tenta ressuscitar todos os dias. Por isso que Deus está dizendo aqui, por isso que Moisés orienta o povo. Deus, através de Moisés, melhor dizendo, orienta o povo dizendo assim: olha, o sacerdote, ele precisa manter o fogo, mas ele precisa também trocar a roupa. Ele precisa se despir do velho homem. Ele precisa se despir das coisas passadas dele. Irmãos, porque muitos de nós estamos com o nosso fogo apagado no altar? Porque a gente permitiu permanecer com roupas antigas, com roupas que Deus já mandou a gente tirar, e a gente insiste em mantê-las com o velho homem. Irmãos, quando eu era criança, rapidinho, né? Quando eu era criança, eu não aceitava que os outros falavam mal da minha mãe, não, irmãos. Eu lembro uma vez que eu dei uma banda num amigo meu, na hora do futebol, porque ele falou mal da minha mãe. Não convém falar o que ele falou, mas você vai imaginar o que ele falou da minha mãe. Ele falou um negócio lá da minha mãe, irmão, eu não perdoei, dei uma banda nele. Eu já era pequenininho, ele era menor, então eu estava mais em vantagem, né? Então eu dei uma banda nele, caiu 2 dedinhos do meio fio, irmãos. A galera que estava lá jogando bola comigo botou a mão na cabeça assim: o Alain matou o João Paulo. Eu era, irmãos, não era muito atentado não, só taquei fogo na cortina da minha avó, né? Mas eu não levava desaforo para... Você queria conhecer alguém que não levava desaforo para casa? Você era assim? Eu era assim, eu não levava desaforo para casa não. Se falasse da minha mãe então ia ser pior ainda. Levava não, irmão. Mas eu aceitei a Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: mas você aceitou a Jesus. Aí fala para ele assim: isso é uma boa notícia para você, porque só Jesus pode amarrar esse velho homem. Esse Senhor lá na ponte, irmãos, depois o Espírito Santo falou comigo. Na verdade o Espírito Santo tem falado comigo esses últimos dias. Falaram assim: você mata esse velho homem aí, porque todo mundo aqui desse lugar é tua ovelha. Já pensou? Talvez até esse Senhor que pode estar aqui nessa noite. Já pensou nisso? Já aconteceu, irmão. Já aconteceu. O sacerdote, ele tinha que se despir, irmãos. Ele tinha que abrir mão do velho homem. Não basta só você orar, você tem que se despir do velho homem. Agora o texto também diz que além de tirar a roupa, o texto vai dizer que ele tinha que se vestir de linho fino. E o texto bíblico vai dizer que ele tinha que estar nu, só com o linho fino. O que isso está dizendo? Transparência, irmãos. O sacerdote, ele tinha que ser transparente diante de Deus. O que falta para nós, irmãos? Acendemos o nosso fogo, ser transparente com Deus. Agora tem outra coisa aqui, além disso, o texto bíblico vai dizer que o sacerdote, ele tinha que remover as cinzas. E o que é a cinza, pastor? A remoção das cinzas são os pecados passados, a sujeira passada, que eu insisto em manter debaixo do tapete. É o que Paulo, ou melhor dizendo, o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 1, abra sua Bíblia aí, esse texto é interessante, porque às vezes, irmãos, vai abrindo aí, Hebreus 12, 1, pedi para a Evelyn colocar aqui, que para mim é mais fácil ler ali, Hebreus capítulo 12, versículo 1, às vezes, irmãos, a gente pensa que é só o pecado que limita a nossa vida. Não, irmãos, além do pecado, existe isso aqui, ó, que está aqui, Hebreus capítulo 12, Evelyn, versículo 1, dá para abrir aí? Foi? Aí, vamos lá, vamos ser chique,
Vamos ler daqui. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado. Antes do pecado vem o que, igreja? O embaraço. Outro texto vai dizer peso. Aí segue aí, ó. Nós que estamos rodeados de grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Versículo 2, bota aí, versículo 2, olhando para quem, igreja? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, por muitas vezes, igreja, não é o pecado que está me limitando, é o peso e o embaraço, é coisas que estão me atando, para fazer o que, pastor? Lá no versículo 2, versículo 1 vai dizer, para que a gente seja limitado na nossa corrida de fé. Existe uma corrida, irmãos, você está nela. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está numa corrida, você está nela. Agora tem muitos que estão correndo por causa de quê? Porque tem peso. Eu já joguei bola, irmão, já participei de alguns campeonatos. A pior coisa para um jogador de futebol, um craque como eu, é quando a gente engorda. Mentira do diabo, né? A pior coisa é quando a gente engorda. Quem já foi atleta aqui, ou quem já é atleta, sabe disso. Quando você está no sobrepeso da tua categoria ali, pesa o joelho, aí você tem mais probabilidade de quê? De contusão, não é verdade? De se machucar. Então, às vezes você não precisa, na vida cristã, você não precisa nem estar em pecado, basta alguma coisa que está limitando você, basta alguma coisa que te deixa embaraçado, que te deixa com vergonha, que por vezes não é pecado, mas é um peso que você carrega. Mas em nome de Jesus, além do pecado, nessa noite você precisa também deixar o teu peso. Então o texto diz assim, olha, para manter o fogo aceso no altar, você precisa trocar de roupa, vestido novo de Deus, e tirar a cinza. O que é a cinza? É o peso e o embaraço, é o pecado, são as coisas velhas que a gente insiste. Não basta buscar a lenha sem trocar a roupa e remover as cinzas, irmãos, não basta, não basta. Somos constantemente assediados pela vida antiga, por pecados antigos, irmãos. Constantemente nós somos assediados. Existem algumas traduções desse versículo 1 que vai dizer isso. Somos constantemente assediados, recebemos assédio constante, é internet, é televisão, é na rua, é em um monte de lugar, nós somos assediados. Agora, irmãos, é o seguinte, nós escolhemos o fogo que nós vamos manter, se nós vamos manter o fogo de Deus, ou se nós vamos manter o fogo da carne, se nós vamos manter o fogo do Espírito, ou se nós vamos manter o fogo do pecado. Somos nós que escolhemos manter o fogo, nós. Eu quero nessa noite te animar a manter o fogo que Deus acendeu, que talvez por um embaraço de pecado, ou um pecado, melhor dizendo, ou por algum desânimo você deixou apagar, ou de repente não está apagado, está aí fumegando, mas hoje ele pode voltar a acender. Eu preciso, como teu pastor, que esse fogo acenda, porque eu não quero queimar sozinho, eu sei que tem outros aqui que querem queimar juntos. Então nessa noite, eu quero te convidar a ser um carregador de lenha. Pastor, mais uma vez eu não entendi, o que significa ser carregador de lenha? Ser aquele que se compromete em alimentar o fogo que Deus acendeu. Eu quero que você se comprometa mais, eu quero que você se responsabilize mais, eu preciso que você se responsabilize mais, eu preciso que você se comprometa mais, porque tem uma corrida, irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos orar.
Eu preciso me responsabilizar, e eu preciso de mudança. O sacerdote, ele tinha que manter e conservar o fogo. Ele precisava de intensidade, ele precisava toda manhã buscar lenha. Não é só um culto, irmãos, é toda manhã. Não é só uma vigília, é toda manhã. Não é só uma reunião semanal celular, é toda manhã. Toda manhã. É intensidade. Os inimigos do fogo do altar é a distração, a urgência, as cinzas que ainda permanecem no altar, e nós precisamos limpar. Se nessa noite você está disposto, pastor, eu estou disposto a limpar as cinzas do meu altar, coloca a mão no teu coração aí onde você está. Hoje nós vamos ter uma limpeza em nome de Jesus. Deus vai começar a soprar a cinza do teu altar nessa noite. Você que tem o desejo de queimar de novo por Jesus, queimar de novo por Ele, hoje Deus quer soprar nessas cinzas. A primeira oração que eu quero fazer é para você nessa noite. Você que é crente, você que é filho dessa casa. Eu também preciso que Deus remova as cinzas do meu altar. E eu sei que você também precisa. Enquanto formos cantando uma canção, daí onde você está, comece a dizer para o Senhor aquilo que tem embaraçado você, aquilo que tem trago vergonha para você. Talvez não é nenhum pecado em si, mas é algo que te impede. Algo que te impede de se comprometer mais, algo que te impede de ser responsável mais, algo que te impede de buscar a lenha toda manhã, é aquilo que te embaraça.